Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Grande é a responsabilidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus, pois os irmãos saem de suas casas, para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor e também pensando em receber uma porção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E peço que os irmãos orem por nós, para Deus nos ajudar e nos dar graça para ministrar a sua palavra. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração nesta noite para meditar com os irmãos no versículo 14 da leitura que fizemos nesta noite. Quem chegou depois da leitura, não acompanhou, pode acompanhar agora. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi este versículo que Deus colocou no meu coração nesta noite para meditar com os irmãos, certamente porque todos nós precisamos ouvir esta palavra nesta noite da parte de Deus. Um versículo muito conhecido de todos nós, muitos irmãos sabem decorar desse versículo. Às vezes alguns até nem sabem que está em Hebreus 12, 14, mas sabem decorar do texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que esse versículo ele fala de duas coisas: ele fala de paz e fala de santificação. E normalmente, quando a gente fala esse versículo, a gente fala normalmente só para se referir ao lado da santificação e não ao lado da paz. É verdade, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse versículo ele é um imperativo, é uma ordem de Deus para nós. Devemos seguir duas coisas: seguir a paz e seguir a santificação. Não são duas opções, não são dois conselhos, mas são dois mandamentos divinos para nós, são dois mandamentos divinos. Então, irmãos, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, como a gente viu agora, é uma condição sine qua non, para que alcancemos a vida eterna. Mas também afirma a palavra de Deus que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que promove a paz. O pacificador não é aquele que coloca a lenha na fogueira para ver a coisa pegar fogo, não. O pacificador, ele atua como bombeiro. Tem um ditado dos mais antigos que diz: só briga dois quando os dois quiserem. Se um não quiser, meu amigo, o cabo pode espernear lá, mas não briga, porque um não quer. Então nós, irmãos, temos que ser por natureza. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, e uma das virtudes do fruto do Espírito é a paz. Então nós temos que ser por natureza pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que promove contenda entre os irmãos, Deus abomina. Aquele que atiça um ao outro para brigar, faz o leva e traz, e faz a fofoca, o chafurdo, e fica atiçando duas partes para brigar, ele está fazendo o papel do diabo. Ele está fazendo o papel do diabo. Ele está justamente fazendo do jeito que o diabo gosta. E nós, irmãos, como crentes, precisamos ter cuidado para não se prestar a esse tipo de papel. Se eu não puder promover a paz, a união, a harmonia em determinada situação, jamais eu devo colocar lenha na fogueira. Precisamos ter cuidado e sermos responsáveis. A Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus, irmãos, a gente nunca discorda, porque Deus é perfeito, e ninguém vai discordar que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar o próximo como a nós mesmos, aí nós já temos muita dificuldade. Porque quando a gente olha para o próximo, a gente só vê os defeitos do próximo.
A gente só vê as falhas do próximo. E de vez em quando a gente identifica um próximo que pisou no meu calo, né? De vez em quando a gente identifica um próximo que nos machucou em determinada ocasião, e até hoje aquilo está, uma raiz de amargura nasceu no nosso coração. Aí a gente já tem dificuldade de amar o próximo, e aí a gente não quer saber. Mas, irmãos, precisamos ter muito cuidado com os chamados pecados relacionais. Os pecados relacionais são os pecados, de transgressão ao segundo grande mandamento, que é de amar o próximo como a nós mesmos. Todo mundo aqui conhece um texto muito conhecido de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, são as chamadas obras da carne. As obras da carne, que Paulo disse que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Trocando em miúdos, em outras palavras, quem vive praticando as obras da carne não vai para o céu. Se Jesus vier arrebatar a igreja, ele fica com a carne e tudo, né? Se ele morrer sem se converter, vai para o inferno, mesmo que tenha cargo na igreja, mesmo que o cargo dele seja de alta patente eclesiástica, ele vai para o inferno com cargo e tudo, porque vive praticando as obras da carne. Misericórdia, pastor. Você vem falar um negócio desse? Eu vim para a igreja, eu recebi uma palavra, e você vem falar um negócio desse? Sangue de Jesus tem poder. É a palavra de Deus, irmãos. Então, dessas 16 obras da carne, irmão, se você for contar, metade delas, isso sem falar as coisas semelhantes a estas que Paulo falou, mas as que ele lista lá são em número de 16, e dessas 16, 8 delas são pecados relacionais. 8 obras da carne, metade delas são pecados relacionais. E o problema, irmãos, que a gente só se preocupa, com os 3 primeiros: prostituição, impureza, lascívia. Às vezes a gente fala também que idolatria é pecado, feitiçaria é pecado e tal, mas a gente se esquece dos pecados relacionais, porque na lista, irmão, desses 8, tem ciúme, invejas, contendas de palavra. Olha aí, irmãos, contenda de palavras, é o famoso bate-boca. Isso aí, irmãos, é obra da carne. Contenda de palavras, inimizades, iras, homicídios. E aqui, irmãos, homicídios não é só de matar o corpo, mas também tem homicídio de matar a alma. Tem gente, irmãos, que cancela o outro, mata o outro espiritualmente, mata o outro emocionalmente. Homicídios, discórdia. Essa palavra no grego, ela tem o sentido de que é aquele que divide ao meio. É dicostasia, divide ao meio. Discórdias e facções ou heresias, em outras traduções diz heresias, mas aqui não é heresia no sentido de uma doutrina falsa, é de facção, é de partidarismo, de grupinhos. E tudo isso aqui, irmãos, são pecados relacionais que acontecem porque a gente não segue o que diz Hebreus 12:14 que a gente leu: seguir a paz com todos. Quem segue a paz com todos não comete esses 8 pecados relacionais que falamos aqui, que são obras da carne. Então, irmãos, há uma necessidade muito grande, de evitarmos esses pecados relacionais. Nós vivemos, irmãos, em um mundo cheio de intolerância, cheio de ódio. Ninguém tem paciência com ninguém, ninguém tolera ninguém, ninguém aceita o outro. Todos nós queremos que os outros sejam uma xerox nossa, que os outros pensem, falem e agem igual a nós. A gente quer formatar o HD de todo mundo, a gente quer fazer lá uma formatação e fazer com que todo mundo seja igual a nós. E se qualquer coisa sair diferente, a gente tem raiva, a gente tem ódio. É meu amigo, mas hoje ele discordou de mim, então eu cancelo na hora. Ele já é meu inimigo.
E às vezes, irmãos, a gente vê esse tipo de comportamento no relacionamento interpessoal e mais ainda no meio das redes sociais, na internet, nos grupos de WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais. É demais, irmãos. Tantas pessoas destilando ódio, tantas pessoas prontas com o dedo no gatilho para poder atacar o outro, atacar o adversário. Quantas pessoas, quando olham para o outro, tem dificuldade de enxergar um irmão na fé, tem dificuldade de enxergar que é um companheiro da obra de Deus, tem dificuldade de enxergar que é uma serva do Senhor, só enxerga ele ou ela como um inimigo, como um adversário que tem que ser derrubado. E às vezes tem pessoas que trava essa queda de braço e quer ganhar a guerra, de qualquer jeito, mesmo sem ter razão, e quando olha para o outro, vê o inimigo. Então, irmãos, devemos ter cuidado. A Bíblia diz que devemos seguir a paz com todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, o crente não deve ser arengueiro, nem belicoso, mas o crente deve ser uma pessoa pacificadora. Você já viu que tem pessoas que são muito briguentas? Tem crente que é muito briguento, irmãos. Ele briga com o porteiro na igreja, ele briga com o professor da escola dominical, ele briga com o dirigente, ele briga com o regente do conjunto, ele briga com o pastor presidente, ele briga com o papagaio e periquito. Com todo mundo ele briga. Ele não sabe se relacionar com ninguém se não tiver um choque, uma briga. É arengueiro, é belicoso. Isso aí, irmãos, não é coisa de crente. Onde ele vai é um problema. Onde ele chega, a pessoa já fica logo preocupada. O comerciante, o comerciário que vai atender ele, já sabe, aquele crente ali, misericórdia, ali já é sinônimo de confusão. Onde esse irmão chega, é uma confusão. Se fizer uma reunião na igreja, ele vai participar, pronto, a confusão está pronta, está aprontada. Porque tudo no mundo ele vai arengar e vai fazer confusão. Então, irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, e não os arengueiros. E não aqueles que gostam de confusão, e não aqueles que gostam de brigar. Ah, mas porque eu tenho razão, eu estando debaixo da minha razão, eu faço tudo. Meu irmão, mesmo que você tenha razão em determinada situação, você tem que ter cuidado com essa sua razão, porque você pode perder. Não é porque você está com a razão numa coisa que justifica você fazer um bocado de coisa errada, não. Tem que ter cuidado, irmãos, com isso. Não, porque a minha causa é justa, eu tenho razão. Então, como eu tenho razão, eu tenho direito de tocar fogo aí na mata e acabar com tudo. Eu tenho direito de implodir tudo isso aqui, de derrubar, mas eu saio ganhando com razão. Que nada, irmãos. Devemos ter cuidado para não sermos obstinados. Romanos 12, 18. Temos que nos esforçar para termos paz com todos os homens. Tem que ter, irmãos, um esforço da nossa parte. Às vezes, irmãos, tem irmãos que são muito cordatos, tem irmãos que são fáceis de entrar em acordo, tem irmãos que não faz confusão com as coisas, tem irmãos que é tranquilo de você combinar com ele, de concordar com ele, qualquer coisa. Mas tem irmão que é nó cego, tem irmã que é nó cego, tudo é contra, tudo se opõe. Você não pode falar nada, você não pode dizer nada, que o camarada se acha no direito de fazer um contraponto. Irmãos, a gente não vive no eterno debate das coisas, não. Isso aí, irmãos, não é coisa de Deus. Contenda de palavras, discórdias, inimizades, isso aí é obra da carne. Não é porque você discorda da opinião do outro que toda hora você precisa estar bombardeando, fazendo contraponto. Vamos, irmãos, nos ocupar em semear a paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo, irmãos, que às vezes você discorde, mas você tem que ter cuidado. Tem a hora certa de falar e a hora certa de ficar calado. Temos que pedir sabedoria a Deus, irmãos, para saber, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Não é toda hora que você precisa, que é necessário, você está fazendo contraponto, você está falando, se levantando contra. Temos que ter cuidado e nos esforçar para termos paz com todos os homens, inclusive com aquela pessoa chata, né, que você conhece, às vezes na sua família, na sua casa, na sua congregação, no seu trabalho. Às vezes, irmãos, tem gente que é chata mesmo, é trabalhosa, é difícil, mas você tem que engolir, que você é crente. Você não pode, né, destilar ódio contra ele e começar a brigar. Muitas vezes o diabo vai usar aquela pessoa chata para te provocar, para fazer você cair da graça, para fazer você perder as estribeiras e praticar as obras da carne. Mas nós, irmãos, temos que ter cuidado. Irmãos, é porque o sangue ferve. Eu não sou de cimento, eu não sou de plástico, e eu não tenho papa na língua e eu vou agir. Meu irmão, bota freio nesse negócio aí, porque senão você vai falar besteira, você vai fazer besteira. Temos que ter cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele é sagaz, ele quer nos desestabilizar a toda hora, a todo momento. Ele sabe que uma igreja não prospera quando há separação. Ele sabe que o povo de Deus não segue avante fazendo a obra de Deus se o povo de Deus viver brigando. Então ele vai semear contenda entre nós, entre o povo de Deus. Então temos que nos esforçar para termos paz com todos os homens, até mesmo com aqueles, né, que dão muito trabalho. Às vezes, irmãos, é melhor você renunciar a determinadas coisas, como diz lá em 1 Coríntios. Às vezes é melhor você sofrer o detrimento e viver em paz, do que, não, mas eu vou atrás do meu direito, eu vou fazer isso porque eu tenho direito, eu tenho razão, por causa da lei tal, da Constituição tal, não sei o quê. Irmãos, recentemente, faz poucos meses, eu não vou dizer aqui detalhes, porque de repente a pessoa pode até ouvir esse vídeo aqui e tal, mas recentemente eu passei uma situação, irmãos, terrível, de uma pessoa reclamar de mim por uma coisa, exigir de mim uma coisa que ela não tinha absolutamente direito nenhum. Eu tinha todo o direito do mundo. Uma pessoa descrente, ela não é crente. E ali, irmão, na hora, a nossa carne, porque a gente tem ainda natureza carnal, a gente não está glorificado ainda não, mas a nossa vontade é de dizer toda a nossa razão, enquadrar e dizer e mostrar pela lei, não sei o que, que eu tenho razão assim, que você está errado. Mas Deus, irmãos, a gente dá aquela vontade, mas o Espírito Santo diz: rapaz, tenha calma, não é assim que eu trabalho. E Deus colocou no meu coração: renuncie o seu direito, sofra o detrimento, aleluia, sofra o detrimento, e você vai estar falando ao coração dele. Brasas de fogo serão amontoadas sobre a consciência dele, porque, irmãos, a gente precisa ter cuidado. O crente não age na carne, mas ele age no Espírito. Então tem coisas, irmãos, que não vale a pena você estar indo atrás. Tem coisas que não vale a pena você estar procurando confusão, porque você vai perder a paz, vai ganhar determinado direito que é supérfluo e vai perder um bem muito precioso que é a paz. E você precisa ter cuidado com isso. Romanos 14:19: sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É isso, irmãos, que a gente deve seguir. A gente leu Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Romanos 14:19, sigamos as coisas que servem para a paz. O que é que você faz, meu irmão, no dia a dia? O que é que você faz, minha irmã, no dia a dia? São coisas que promovem a paz, ou são coisas que promovem a discórdia? Ou são coisas que promovem a divisão? Ou são coisas, né, que desestabiliza, né, que faz as coisas do jeito que o inimigo gosta? Nós precisamos, irmãos, nos empenhar, gastar as nossas energias com coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O crente, irmãos, ele não pode falar o que quer. O crente não pode falar o que quer, o crente não pode dizer, né, o que quer, não pode fazer o que quer, nem pode falar o que quer e nem pode fazer o que quer. E se for pastor, aí é que não pode mesmo.
Na nossa igreja, irmãos, na nossa cultura assembleiana de Deus, às vezes a gente tem um costume da pessoa dizer, subiu mais um degrau. Já ouviu falar nesse negócio, subiu mais um degrau? É um equívoco isso, irmãos, é um equívoco, mas tem esse costume. A pessoa foi consagrado de auxiliar diácono, subiu um degrau. Tem até profecia de subir degrau. Irmãos, não é subir degrau, é descer um degrau. Quanto mais você tem responsabilidade na obra de Deus, menos direito você tem. Às vezes, irmãos, tem ovelha que chega, bota o dedo na cara do pastor, só não diz que ele é crente. E aí o pastor, irmão, tem vontade, né, de pedir 5 minutos a Jesus, né, ir ali e dizer umas verdades, mas aí ele lembra, o Espírito Santo de Deus está na vida dele, ele lembra, se eu falar determinadas verdades a esse irmão que está me afrontando aqui, eu vou matar ele espiritualmente. Ele vai perder as estribeiras, a cacetada vai ser tão grande no quengo dele, que ele pode se desviar e nunca mais achar o caminho da verdade. E aí ele engole seco, ele engole aquela bucha seca, por amor àquele irmão, por amor àquela irmã que está querendo paz, querendo briga, que está acusando disso, daquilo e daquilo outro. Nós, irmãos, temos menos direito ainda, o obreiro tem menos direito ainda do que os demais crentes, porque, irmãos, a gente precisa seguir as coisas que servem para a paz. 1 Pedro 3:11, apóstolo Pedro disse: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Apartar-se do mal, irmãos, isso aí é santificação, é se apartar do mal e fazer o bem. Isso aqui é importante, as duas coisas, porque às vezes tem gente que acha, irmãos, que ser santo é só ser separado. Não, irmão, eu sou santo porque eu não faço isso, eu sou santo porque eu não faço aquilo, eu sou santo porque não faço aquilo outro. Amém, irmão, está certo, está correto. O santo não faz essas coisas mesmo, não. Mas e afinal de contas, meu irmão, você faz o quê? Irmão, não faço nada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, irmãos, espera aí. Existem na Bíblia os mandamentos negativos e os mandamentos positivos. Os mandamentos negativos são esses: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ou seja, são coisas que você não deve fazer, porque são coisas pecaminosas. Mas, irmãos, o número de mandamentos positivos, que são mandamentos positivos, é aquilo que manda você fazer. Aquilo é o bem que Deus manda você fazer, é a prática do bem. É muito maior, irmãos, do que o número de mandamentos negativos. Então não é só deixar de fazer o mal, mas é praticar o bem também. Inclusive todos os mandamentos da Bíblia resumem-se em 2 mandamentos positivos, que a gente já falou aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, irmãos, aqui nesses versículos, nessas palavras que temos lido, que nós devemos ter uma ação proativa em termos de buscar a paz. Temos que fazer algum esforço, temos que gastar alguma energia. Às vezes a gente tem que remar contra a correnteza, às vezes a gente tem que subir, né, contra a força da gravidade, mas a gente tem que fazer. Irmãos, eu estou aqui no meu canto, eu não mexo com ninguém. Olha, você vê que eu sou uma pessoa de paz, mas se pisar no meu calo, aí o diabinho que está dentro dele vai para fora. Aí, meu irmão, que negócio é esse? Que só é santo se ninguém mexer com você? Se pisar no seu calo, aí você transforma do santo num demônio, o diabinho que está dentro de você bota as unhas de fora? Não. Irmão, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Meu irmão, isso é carnalidade, é coisa do velho homem, isso não faz parte da natureza de crente. Irmãos, tem crente que é tão belicoso, tão arengueiro, tão briguento, que faz assim mesmo, irmão, quer dar murro, né? quer brigar e tal, quer brigar mesmo, quer partir para a violência. Que carne é essa, irmãos? A carne está fresca demais, tem que mortificar essa carne, está correndo salmoura, né? Tem que mortificar isso. É o velho homem colocando as unhas de fora. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então essa é a recomendação, 1 Pedro 3:11. A segunda coisa que nós queremos falar nesta noite
é sobre santificação. É o que diz lá no versículo que a gente leu, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, esse assunto de santificação, a doutrina da santificação, tem sido muito deturpada, no meio evangélico por várias pessoas. Não é por todos, mas por várias pessoas. Existe nesse assunto, irmãos, dois polos extremos que precisamos evitar. Existe, irmãos, dois exageros que não são de Deus, que não tem respaldo na palavra de Deus. Então, por um lado, nós temos aí os legalistas religiosos, como também temos do outro lado os cristãos, os crentes descolados. Os crentes descolados são os crentes excessivamente contextualizados com o mundo. Excessivamente contextualizados com o mundo. Então, irmãos, são esses dois extremos que precisamos evitar. Do mesmo jeito que a gente tempera uma comida com sal, inclusive sal é símbolo de santidade na Bíblia, sal é símbolo de santidade, e o sal, irmão, se for de menos, a comida fica insossa. É muito ruim, irmãos, é muito ruim. Você pode até dizer, não, mas que é bom para a pressão. Bom, não dá pressão alta, mas se der pressão baixa, a pressão baixa também não é boa não, Então, a comida insossa não tem sabor, não tem quem aguente, irmão, não tem quem aguente a comida insossa. Mas também, irmãos, a comida salgada, misericórdia, também não dá, não desce, não tem condição, a gente não consegue. Então tem que ser temperado na medida certa. Então qualquer extremo nessa área, irmãos, não é de Deus. Às vezes, irmãos, tem moralistas religiosos, caçadores de pecado na vida dos outros, e nunca caça pecado na vida dele, nunca olha no espelho, nunca se enxerga, só enxerga pecado na vida dos outros. É bem assim, os especialistas, em caçar pecado na vida dos outros, esses moralistas religiosos, eles só enxergam pecado nos outros e não neles. Então eles enfatizam demais, exageradamente, a responsabilidade humana na santificação, e assim cai da graça, fica um desgraçado, como diz Gálatas 5,4, vira um desgraçado, ele cai da graça, ele não confia na graça para ser salvo, ele acha que é salvo porque pratica isso, porque não faz aquilo, porque faz aquilo outro. Então ele é salvo por causa disso, porque ele tem direito, porque ele anda conforme o figurino, porque ele pratica obras de justiça. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Nada que a gente fizer ou deixar de fazer vai fazer com que a gente mereça a salvação. A salvação não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Você lembra como se comportava, irmãos, o fariseu que foi orar? A parábola do fariseu e publicano que Jesus ensinou no capítulo 18 de Lucas, no versículo 11, deixa eu ler aqui para a nossa meditação, Lucas 18 e 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Consigo mesmo. Ele não estava falando com Deus não, viu, irmão? Orando consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a atitude do moralista religioso. Ele se acha o tal, ele se acha melhor do que os outros, e ele acha que ele é salvo porque ele pratica determinadas obras de justiça, e ele vive querendo impor fardos pesados nos ombros dos outros. E essas pessoas, irmãos, normalmente elas caem no farisaísmo, no pecado da hipocrisia, e normalmente vão coar um mosquito e engolir um camelo. Vão coar um mosquito e engolir um camelo. Então vai ficar fazendo confusão e brigando por besteira, por coisa que não tem nada a ver, que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E aí, irmãos, coisas realmente graves,
coisas que realmente são pecaminosas, aí ele vai passar batido. Tem gente, irmãos, que elege determinado tipo de pecado e acha que só é pecado. Irmão, só é pecado se for na área sexual e roubar. Só isso que é pecado. O resto pode passar? Não, senhor, irmãos. Não, senhor. Às vezes acontece na igreja de pessoas ser disciplinadas porque cometeu adultério e tudo. Mas também, irmãos, é para ter disciplina também. Pessoa que mentiu, a pessoa que enganou, que deu cheque sem fundo, né? Mas não é porque passou um problema de financeiro, que qualquer um pode passar, e não teve condição de num dia cobrir aquele cheque. Isso pode acontecer com qualquer um, mas a pessoa vai lá, dá uma satisfação, negocia, tudo bem, não tem problema. Mas o trambiqueiro, irmãos, o trambiqueiro não pode, irmãos, tem que ser disciplinado. Eu morava lá em Viçosa, em Minas Gerais, e tinha um irmão lá da igreja que era uma bênção lá na igreja. Era músico da igreja. Ele, muito bom, inclusive dava aula de música. Mas esse irmão era trambiqueiro, que era um negócio sério. Comprava e não pagava, vivia alugando casa aqui, ia para acolá e nunca pagava. Deixava para trás o rastro de aluguel sem pagar. E aí o pastor chamou ele: meu irmão, esse negócio não dá certo não. Aí aparecia, irmão, cobrança na igreja. Iam cobrar o pastor, porque tudo, irmão, cai nas costas do pastor. Ia lá, e aí a gente disciplinou ele. Ele ficou disciplinado e afastado, porque isso, irmãos, é um pecado grave. Então, às vezes, a gente elege 2 ou 3 pecados que são passíveis de disciplina, e tem um bocado de outros pecados aí que a gente faz vista grossa. Mas, irmão, Deus não faz vista grossa. Precisamos ter cuidado para não coar um mosquito e engolir um camelo. Então, os moralistas religiosos, os legalistas religiosos, normalmente eles caem no farisaísmo de achar que tudo é pecado, e coisas que realmente são pecaminosas, aí ele passa batido. E por outro lado, irmãos, tem a turma descolada, os crentes mundanos, os crentes secularizados, aqueles que são excessivamente contextualizados com o mundo, aqueles que Tiago disse em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Irmãos, não tem como, irmãos, tem que existir uma separação, tem que ter uma fronteira. Nós não podemos, irmãos, achar que ser crente é igual a não ser crente. Não pode. O crente é diferente. O crente tem um testemunho diferente, irmãos. Então, esse negócio de mente aberta, tem muita gente, irmãos, que está cheio da vaidade, né? Acha que descobriu a roda, acha que entende muita coisa, acha que entende o Evangelho, a Bíblia, mais do que todo mundo, e ele é tão descolado e mente aberta. Mas que mente aberta é isso? Porque a mente só é aberta para entrar o que não presta. A mente só é aberta para entrar pecado. A mente só é aberta para fazer as coisas do mundo. A mente só é aberta para concordar com as coisas do mundo. Por que a mente não é aberta para concordar com as coisas de Deus? Por que essa mente não é aberta para entender o Evangelho como ele é? Então, irmãos, esses crentes mundanos, liberais, eles desprezam a responsabilidade humana na santificação e acabam se amoldando à forma do mundo. Romanos 12, 2 diz que não vos conformeis com este mundo. Não siga o esquema do mundo. Não siga o esquema do mundo. O crente, irmãos, não pode ser plástico. Ele não pode ser moldável, né, às coisas do mundo. A gente precisa, irmãos, ter cuidado. Tem princípios e tem valores que são inegociáveis. São fundamentos da nossa fé que não podemos negociar de jeito nenhum. Se isso é ser fundamentalista, eu quero ser fundamentalista. Porque hoje em dia, irmãos, esses crentes descolados amam colocar uma placa na testa dos outros e dizer: é fundamentalista, é radical. Não, irmãos, tem coisa que não podemos não. Aqui nesse prédio, aqui nesse templo, tem aqui várias colunas. Essas colunas são fundamentos. Se você quebrar uma coluna dessa, todo o edifício vai cair. Então é inegociável.
Tem paredes aqui que não são paredes estruturais. Você quebra essa parede, abre uma porta aqui, quebra ali, junta uma sala com outra. Não mexeu na estrutura. Você modificou, amém, glória a Deus. Mas tem, irmãos, paredes e vigas, pilares e vigas que são estruturais. Você não pode mexer, porque se mexer, vai cair todo o prédio. Lembra que pouco tempo caiu um prédio ali em Fortaleza? A camarada lá foi fazer um serviço, num pilar que estava já tendo corrosão, não sei o que. O cara foi quebrar ali o pilar, só um. Caiu o prédio todo. Então, irmãos, tem princípios da nossa fé, da palavra de Deus, que são inegociáveis. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, crie uma mentalidade diferente. A nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de ver, de enxergar as coisas, irmãos, tem que ser moldadas pela palavra de Deus. Os óculos com os quais eu enxergo a realidade tem que ser com as lentes da palavra de Deus, e não com as lentes do mundo, e não com as lentes dos homens, e não com as lentes das ciências, dos homens, mas com as lentes da palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Porque o homem natural e o homem carnal não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, aquele que enxerga as coisas através das lentes da palavra de Deus, ele discerne todas as coisas. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu irmão, não sejamos radicais e nem sejamos liberais, sejamos crentes, nem crentinho e nem crentão, sejamos crentes conforme recomenda a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 15 diz: como filhos obedientes, porque, irmão, só é filho se é obediente. Quem não obedece não é filho, é bastardo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Não dê vazão à carne. Agora vocês são crentes. Agora nós somos crentes. Nós não podemos viver como vivíamos antes, quando estávamos lá no mundo, quando ainda estávamos na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Noutra tradução diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo só no vestir, é no vestir, é ser santo no falar, é ser santo nas redes sociais, é ser santo na hora de debater, é ser santo na hora de comprar, é ser santo na hora de vender, é ser santo na hora de fazer negócio, é ser santo na hora de tratar com as pessoas, é ser santo, irmãos, em tudo que a gente for fazer. É ser santo em casa, é ser santo no shopping, é ser santo na praia, é ser santo onde a gente for. Nós não podemos ter duas caras, nós não podemos ter duas caras. Temos que ser autênticos e santos em toda a nossa maneira de viver. Crente, irmãos, não tem medo de blitz. Crente não tem medo de blitz. Crente não tem medo de fiscal. Está ali, irmão, ali é fiscal da prefeitura, viu? Auditor fiscal. Crente não tem, irmão, medo de auditor fiscal. Crente não tem medo de blitz, crente não tem medo de polícia, crente não tem medo de nada disso, porque ele anda na linha, ele anda direito. Pode vir o que vier, irmãos. Somos uma carta aberta e lida, por todos. Nós devemos, irmãos, viver assim, ser transparentes, andar na verdade, andar na luz, para que o inimigo não tenha do que nos acusar de nada. Porque, irmãos, se a gente viver no pecado, se a gente não viver uma vida de santidade, a gente vai ser pisado pelos homens. Nada mais presta, porque se o sal ficar insípido, ele não presta mais. Ele não presta mais para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O mundo, irmãos, quando o crente, irmãos, dá uma de descolado, começa a namorar com as coisas do mundo, aí o mundo bate palma. Rapaz, esse crente aí é um crente esclarecido, esse crente aí é um crente de mente aberta, não é fundamentalista como aquele outro lá não. Aí ele começa a dar corda ao crente, aí o crente começa a engolir corda e se achar que é o tal, realmente eu sou o tal, não sei o que. Irmãos, mas esse mesmo
esses mesmos instrumentos de Satanás, que dá corda para o crente ficar lá inchado, lá em cima, são os mesmos que vão dar rasteira e vai derrubar você e vão acusar você de pecado. Continue firme, sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel aos princípios do Evangelho. Pode até o povo não gostar de você, pode até você não ter popularidade nenhuma, pode até você não ser reconhecido e ninguém bater palma para você, mas eles vão saber, mesmo sem gostar de você, quando você passar, eles vão dizer que este aí é um santo homem de Deus, que esta aí é uma santa mulher de Deus. Eu não gosto dela, mas eu sei que essa aí é crente. Louvado seja Deus. Que tenhamos, irmãos, em primeiro lugar, a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. O nosso compromisso maior é com Deus. Então sejam santos em tudo o que vocês fizeram. E para concluir, Marcos capítulo 9, versículo 50, diz assim Jesus: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Como eu falei, o sal aqui é símbolo de santidade. O sal, irmãos, é bom, glórias a Deus, mas se ele vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Antes de ser jogado fora, antes de ser pisado pelos homens, Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e te arrepende e volta a praticar as primeiras obras, porque assim vamos restaurar, irmãos, o sabor do sal. Glórias ao nome de Jesus. E Jesus conclui dizendo: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Santidade, irmãos, e paz andam juntos. Paz e santidade andam juntos. Então a palavra de Deus para nós nesta noite: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.